Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou Marcela Beleza. Eu sou Letícia Angoleri. E eu sou Nathalie Santana. Novamente, Nathalie, seja muito bem-vinda de novo. Dessa vez com um trio inédito. É verdade. Só mulheres. Só mulheres. Sim, e eu tô muito feliz de estar aqui de novo com você. Ai, que bom, Nathalie. Nathalie que tava contando que esse episódio é super especial, que ela faz ambulatório de DM1. Eu não sabia, eu achei que era mais tireoide. Marcelo, então esse tema é um tema que eu tenho um carinho especial, assim. Eu amo tudo na endócrina, mas DM1 tem um lugar especial no meu coração. Então, quando a Marcela me chamou, eu fiquei ainda mais feliz por falar hoje com vocês sobre esse tema tão legal. Ai, que bom, estamos empolgadas. Eu também. Muita coisa nova, diferente. É, diferente do que a gente tá habituado do DM2, né? Que é mais do nosso dia a dia. Nos últimos anos, muita coisa mudou nesse universo do DM1 e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. E a gente resolveu estruturar o nosso episódio, né? Que vai ser um episódio que vai percorrer bastante parte desde o diagnóstico, o tratamento, né? Até complicações do DM1. Então a gente separou em 4 etapas, né? Que são a primeira, o diagnóstico, como fazer e quais são os critérios. O segundo, a gente vai falar de como insulinizar o paciente. No terceiro, as metas do tratamento. E lá, por último, como fazer o acompanhamento do paciente com DM1. Então, vamos começar? Bora lá. Bora! Bom, Nath, acho que a partir do diagnóstico tem algumas diferenças, né, em relação a gente pensar direto num paciente que tem diabetes tipo 2, que tem toda a carinha. Acho que em alguns casos vai ser bastante difícil fazer essa diferenciação de se o paciente tem um diagnóstico de DM1, DM2. Acho que até estudando, muito mais difícil do que eu imaginava. Então, tem mais ou menos um fluxograma pra gente pensar em como diferenciar esses pacientes, né? Isso, Letícia. Os critérios diagnósticos vão ser os mesmos que a gente já conhece para diabetes tipo 2, né? Os pontos de corte, de glicemia de jejum, de TTGO, de hemoglobina glicada. Mas a gente sabe que tem aquele fenótipo clássico de diabetes tipo 1, do paciente jovem, magro, que não tem história familiar, né? Então, aí a gente vai pensar mais facilmente no diabetes tipo 1. Mas a gente tem que lembrar que o diabetes tipo 1 ele pode surgir em qualquer faixa etária, né? Apesar de ser comum nos pacientes mais jovens, mas cerca de 40%, claro, isso varia entre as populações, pode surgir nos pacientes com mais de 30 anos. Então, a gente tem que lembrar do DM1, né, em várias faixas etárias, pra gente não perder o diagnóstico, ou até em quem já tem diagnóstico de tipo 2, lembrar que esse diagnóstico pode ter sido feito de maneira equivocada. Então, se a gente está vendo que aquele paciente está evoluindo de uma forma diferente, a gente pode rever esse diagnóstico e, de repente, descobrir que se tratava de um diabetes tipo 1, né, o famoso LADA, que é o diabetes tipo 1, que surge mais tardiamente. Justo. E assim, não tem nenhuma característica clínica, nem de laboratório que vai bater o martelo, né? De, nossa, isso é DM1. Nem anticorpos, nem peptídeo C, nada. Mas assim, pensando em preditores, assim, o que nos ajudaria mais a fazer essa diferenciação? Apesar de nada ser 100%, né, na medicina, os anticorpos e o peptídeo C podem nos ajudar bastante, né? Então, vão ter casos muito clássicos que a gente já vê de cara que é um DM1, como o exemplo que eu dei, de repente uma criança, né, com IMC normal, sem história familiar, com aquele quadro clássico, você já vê que é um DM1, você nem precisaria dos anticorpos para confirmar, mas tem casos que você pode realmente surgir aquela dúvida diagnóstica e você solicitar os anticorpos e eles virem positivos e te ajudar. Se eles forem negativos, você pode ainda continuar com a dúvida, até porque geralmente a gente não dosa todos os anticorpos de uma vez. Então a gente pode ter alguns negativos e o outro justamente que a gente não dosou ser positivo. Então também tem essa questão. Mas a mensagem principal é, se houver dúvida diagnóstica, peçam os anticorpos. E aí vou relembrar com vocês os anticorpos quais são. A gente tem o anti-GAD, o anti-IA2, o anti-insulina, mas aí uma observação com anti-insulina é que se o paciente já tiver começado a usar insulina, ele pode ser positivo por isso, então a gente acaba não pedindo nesse cenário, né? O anti-ilhota, que é pouco específico, e o anti-ZNT8, que esse é específico, mas ele é um anticorpo muito caro. Então, na prática, a gente solicita ele muito pouco. Então, esses são os anticorpos que a gente tem disponível. Na prática, o que a gente solicita mais é o anti-GAD e o anti-A2. Tá, e o antilhota, ele ainda tem espaço? A recomendação que eu li era de que ele não fosse mais solicitado, porque ele não ia nos ajudar. Não sei se na realidade brasileira isso continua assim. Na prática a gente tem solicitado cada vez menos, então justamente por isso, por ele ser menos específico. A gente usa mais os outros. Boa. E se o paciente tá usando uma insulina humana,
ele também pode ter anticorpos positivos anti-insulina. Pode. Se ele já fez uso, ele pode desenvolver o autoanticorpo do anti-insulina. Então, quando você vai suspeitar, geralmente o paciente já tá usando. Então, na prática, a gente nem acaba pedindo. E o peptídeo C, só complementando, o peptídeo C, para quem não lembra, ele mostra a reserva pancreática, né? Se a gente quiser ver se aquele pâncreas ainda produz insulina endógena, a gente não dosa insulina, né? Que é a primeira ideia que a gente tem. Vou dosar insulina. Não. Ele vai dosar o peptídeo C, que ele é liberado lá junto com a insulina, e ele demonstra a reserva pancreática. E nos primeiros 5 anos de doença, o diabetes tipo 1 ainda pode ter peptídeo C dosável, né? Que é a famosa lua de mel. Esse é o termo técnico mesmo, né? Quando fala, todo mundo acha estranho. Lua de mel. O paciente olha assim, você está em lua de mel. O paciente, como assim? Então, ele ainda tem um restinho. Exatamente, uma lua de mel bem estranha. Mas ele tem um restinho ali de produção, e quem mostra isso pra gente é o peptídeo C. Mas o que a gente espera no DM1? Que depois de 5 anos de diagnóstico, esse peptídeo C seja negativo. Tá? E daí quando restinho. O peptídeo C consegue quase fazer essa diferenciação, né, do DM2, que com certeza vai ter, né, peptídeo C, e às vezes peptídeo C em grandes concentrações, porque tem resistência insulínica, e o DM1 não vai ter, porque tem insuficiência pancreática, né? Exatamente. E tem o paciente que vai ter o peptídeo C alto, mas que não é o DM2, né? Que é o paciente com as formas monogênicas. Isso, Letícia, bem lembrado. Que também é importante lembrar do monogênico. Claro, o DM2 é o que a gente sempre tem que lembrar pela frequência. Mas no jovem, que tem essas outras possibilidades de diabetes, o DM1 a gente sempre vai lembrar, mas lembrar que tem as formas monogênicas, que a gente não vai entrar em detalhes hoje, mas que também vão ser diagnóstico diferencial no jovem, bem lembrado. Perfeito. Eu vi que tem um estudo observacional muito grande que mostrou essas características que são, assim, mais ou menos melhores preditores pra você suspeitar do DM1, né, no paciente. E aí ele elencou algumas coisas, por exemplo, o início antes dos 35 anos, IMC menor do que 25, perda de peso não intencional, uma glicemia capilar acima de 360 na apresentação, aquele paciente que abre com CAD. São coisas que vão te levantar a bola pra abrir essa investigação, né? E também progressão rápida pra insulinização plena, né, que é um forte preditor pra DM1. E aí, a partir disso, então, a gente vai pedir os anticorpos, é isso? Isso, Letícia, isso mesmo. Então, a gente vai, vamos supor, esses fatores aí preditores que você falou. Nenhum é 100%, claro, mas às vezes você pode pegar um paciente que chega dizendo que é DM2, tem toda essa história, ele internou por cetoacidose ou quase isso, né? Já abriu diabetes com glicemias muito altas, começou insulina muito rápido e ele tem ali um diagnóstico de DM2. E aí você faz aquela hipótese, será que é DM2 mesmo? Eu tô achando muito rápida essa evolução, né? Com esses preditores aí. Aí cabe você pedir os anticorpos. Porque se você vem anticorpo positivo, e quando a gente fala anticorpo positivo, gente, em geral são pelo menos 2 anticorpos, né, positivos aí. E nesse cenário da hiperglicemia, até se for um, você também já vai confirmar, mas em geral esse paciente vai ter mais de um anticorpo positivo. Aí você vai mudar, né, totalmente a abordagem desse paciente. Então, é uma hipótese muito importante que você faça, é um diagnóstico muito importante. E o anticorpo só vai importar para você se é positivo ou negativo. Você não vai ficar pedindo com frequência, né? Você vai pedir perante essa suspeita. Perfeito. Então, vindo positivo, bateu o martelo, e se vier negativo? Então, se vier negativo, aí você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu peço esse anticorpo mais caro, o ZNT8, que é mais difícil? Será que eu repito em outro laboratório, peço peptídeo C? Será que eu investigo melhor essa família para ver se não é um diabetes monogênico? São aqueles casos difíceis que a gente fica ali de olho, né? Perfeito. Mas aí talvez aí entra o tempo, né, talvez, de evolução da doença e o peptídeo C, né? Se ele já é baixo de largada ou se ele tá alto, mas em algum momento de tratamento, após 3 anos, 5 anos, ele já não tá mais presente ou tá em títulos baixos, aí isso não vai nos ajudar a bater o martelo, mas talvez seja um diagnóstico que dependa do tempo, né? Exato. Às vezes o tempo vai mostrando, principalmente no paciente que já tem ali, que já não é mais criança e adolescente, que é o paciente que vai confundir mais, né? Eu lembrei agora de um exemplo. Nosso ambulatório, a gente tem um paciente, acho que ele tá agora com 30 e poucos anos, mas quando ele internou pós uma cetoacidose, ele já tinha diabetes. Mas só pra você ver como chama a atenção, ele passou 6 dias sem insulina, que a insulina acabou, e ele entrou em cetoacidose. E você olha assim, isso não aconteceria com DM2, né? Sim. Se a insulina dele acabar, ele vai ficar descompensado, ele não vai parar no hospital com cetoacidose. Daí a gente, peraí, vamos avaliar melhor, que essa história tá estranha. Daí a gente viu que ele, na verdade, tem DM1 e começou com 20 e poucos anos, aí vai passando disfarçado ali de DM2, né? Que ele tinha um sobrepeso também. Então, às vezes não é só o peso, né? Não é só o IMC, porque a gente sabe que a prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando. Então, nada impede que a pessoa abra um DM1 e ela tenha sobrepeso. Perfeito.
Beleza, gente. Então, assim, o diagnóstico de DM1, ele é bem estabelecido, né, pelos critérios de glicemia, hemoglobina glicada ou TTGO, ou TOTG, como queiram chamar. E os autoanticorpos, né, ajudam a confirmar ali que é um diabetes imunomediado. Ótimo. Mas existe também agora uma classificação que é das fases da doença, né? As fases do diabetes tipo 1. Já que a gente sabe que é uma doença imunomediada, então primeiro aparecem os autoanticorpos, e daí o paciente começa a ter desglicemia e depois ele abre realmente o quadro de diabetes. Isso foi uma coisa que para mim foi total novidade quando eu fui ler a diretriz. E são essas 3 fases, né? Geralmente que são descritas. As fases pré-clínicas, o paciente tem só 2 ou mais anticorpos. A fase 2, que ele tem 2 ou mais anticorpos, mas não fecha critério de diabetes, apesar de já ter desglicemia. E a fase clínica, que é quando fecha o diabetes. Isso, Marcela, essas fases, elas são menos comentadas porque acaba que os pacientes que a gente vê, eles estão na fase 3, né? Eles estão com a manifestação clínica. A maioria faz diagnóstico por aquele critério de glicemia ao acaso acima de 200, né? E sintomas das polis. Então, é o que a gente costuma ver. Mas, a gente hoje compreendendo a condição de diabetes tipo 1, a gente vê essa evolução, como você falou. A fase 1, e aí, a gente, só reforçando, né? A gente tá falando de diabetes tipo 1, que a gente não tem indicação de triagem populacional, né? Totalmente diferente de diabetes tipo 2. Então, a fase 1, não é que a gente deva pesquisar isso em todo mundo, mas a fase 1 do diabetes tipo 1 seria a pessoa que tem pelo menos 2 anticorpos, e aí chama atenção para isso, teria que ter pelo menos 2 aqui, porque aqui é uma fase que a pessoa tem glicemia normal. Então, como é que a gente pegaria alguém na fase 1? Seria a hipótese de ser geralmente um familiar, né, de primeiro grau, em que a família decide fazer essa pesquisa, né, dosar os anticorpos, geralmente o irmão mais novo, né, alguém, um familiar de primeiro grau, para ver se tem a positividade. Isso ainda é controverso, como a gente estava até conversando, porque a gente não tem conduta, a gente não tem medicamento disponível no Brasil. A gente tem medicações aí que já surgiram, anticorpos monoclonais, para atrasar o início do DM1 nesse cenário, mas no Brasil a gente não tem. Então, como não tem conduta, fica individualizado de cada família se vai solicitar ou não. Então, a gente pegar alguém na fase 1 é muito raro. Por conta disso, a gente não vai pedir anticorpo para todo mundo. Mas glicemia normal com os 2 anticorpos pelo menos positivos seria a fase 1. Fase 2, essa a gente pode acabar pegando, meio que sem querer, né, digamos assim. Porque é a desglicemia. O que seria desglicemia? É a glicemia naquela faixa de pré-diabetes, que você vai ver lá na tabelinha da SBD. Aquela faixa de pré-diabetes, se tiver 2 ou mais anticorpos, você já tem diabetes tipo 1 na fase 2, só que essa pessoa não vai ter sintoma, porque ela tem uma glicemia de 104, né, de jejum, então ela não tem sintoma. Mas como é que a gente pode suspeitar? De repente, aquele paciente que vai pra você dizendo, doutora, eu tenho pré-diabetes aqui no meu exame, mas eu tenho IMC normal, eu corro, eu faço crossfit, eu me alimento bem, não tem ninguém na minha família com diabetes. De onde surgiu, né? Aí você, opa, será? Aí vai, eu acho que vale a pena. Mais jovem, né? 20 e poucos anos, é isso que gera a dúvida. Exato, que você olha ali e você diz, esse pré-diabetes não tá batendo, ele não tem nenhum fator de risco. Aí eu acho que vale a pena a gente dosar os anticorpos, tá? Porque aí ele já tem uma desglicemia. E se você fizer um diagnóstico de diabetes tipo 1 na fase 2, claro, vai ser uma informação, né, para o paciente internalizar tudo aquilo, mas ele vai ter tempo para digerir, para se preparar. Então, eu acho que a fase 2 a gente pode pegar nesse cenário de um pré-diabetes, a gente suspeitar nesse cenário, um pré-diabetes que você não vê fator de risco clássico, que você tá sem entender por que veio alterado. Acho que cabe pedir os autoanticorpos para você fazer esse diagnóstico. E o fase 3 é o que a gente já conhece, né, da fase clínica mesmo, hiperglicemia manifesta com os anticorpos. Perfeito. Acho que foi legal que você ressaltou da fase 2, só que a bola vai ficar mais alta quando o paciente não tem história familiar, né? Que é justamente o contrário do DM2. Aquele cara que a família toda é diabética, às vezes o DM1 é justamente o oposto em termos de herança, né? Exato. Perfeito. E uma vez a gente tendo diagnosticado, né, até a Nathalie falou um pouquinho disso, né, seja na fase 2 ou o DM1 manifesto, aí vai começar uma jornada, né, que é uma doença que até o momento a gente não tem cura e vai exigir bastante de modificação do estilo de vida, que eu quero dizer, é porque muda a rotina do paciente, né, do paciente, da família. Então, esse é um momento no diagnóstico que a gente tem que sentar com o paciente, sentar com a família e fazer muita educação em saúde com calma, né? Acho que esse é o momento de reservar um tempo para conversas. Perfeito, Marcela. Assim, a gente tem muita informação para dar,
quando a gente dá um diagnóstico de DM1, né, sobre insulina, que a gente vai discutir, né, ele tem que aprender do nada a fazer um monte de coisa, né, medir glicemia, a aplicar insulina, né, é muita coisa. Mas acho que o primeiro ponto, a gente tem que acolher esse paciente, né, a gente tem que esclarecer alguns mitos, dizer que não foi porque ele comeu doce, não foi porque ele comeu um monte de brigadeiro semana passada, né, não foi porque ele não foi pra academia, não é culpa dele, né, nunca é culpa da pessoa, mas assim, não foi nada do estilo de vida dele. E dizer também que, assim, diabetes não é alergia, né, não é alergia a carboidrato. Ele vai poder comer, mas assim, com um controle, com um planejamento do que ele quiser. Não é que, vai comer tudo o que quiser. Mas se for pensar, nem a gente devia comer tudo que a gente quer, né? Assim, então, a alimentação saudável seria para todos, né? Então, assim, não é que a gente vai dizer, não, desencana também que você vai comer o que você quiser. Não é isso. Mas assim, ele não tem alergia. Então, não é que ele tá totalmente proibido de tudo, mas algumas coisas vão ter que ser pensadas, contadas, literalmente contadas, né? O carboidrato. Sim. Mas a gente tentar, se ele tiver essa palavra no diagnóstico, às vezes isso torna a situação um pouco mais leve. Se ele tiver do médico essa postura mais empática e acolhedora, não te dizer pra ele que, isso é uma bobagem, não, é uma coisa grande na vida de uma pessoa. Mas a gente entender que é uma sobrecarga, que nem a gente fala muito de carga mental das mães, né? Mas tem a carga mental do diabetes. A carga mental do diabetes é enorme, porque é no dia a dia. A pessoa não consegue desligar. É tudo. Imagina, toda vez que ele vai comer, ele tem que pensar. Se ele for fazer uma coisa, ele tem que pensar, se eu passar mal, se eu tiver hipoglicemia, ele vai pra academia, ele tá ali agora. Será que eu faço esteira, não faço? Será que eu trouxe meu glicosímetro? Então, assim, a carga mental é enorme. Então, a gente tem que saber disso pra gente ter empatia com o paciente e pra entender que o tratamento também precisa levar em conta essa sobrecarga que o paciente tem no dia a dia, né? É muito importante a gente acolher e mostrar pra ele que existe vida além do diabetes, com certeza existe, que a gente tá junto pra apoiar, né? Pra mostrar o caminho, pra apoiar, mas é uma condição de saúde que o paciente é muito protagonista, mais até do que ele gostaria, às vezes. Com certeza. Totalmente protagonista. A gente tá ali só guiando. Eu falo sempre no ambulatório, a gente aprende muito com cada paciente. E à medida que eles ganham educação em diabetes, a consulta se torna uma conversa. Ele vai falando, olha, eu tô percebendo isso. A gente vai dando uma dica aqui e ali. A gente vai tendo muita parceria com os pacientes. Eles são os maiores especialistas em DM1. No começo é muita informação pra gente, pro nutricionista, pro educador físico, passar pro paciente e pra família, né? Mas ao longo da jornada aí do DM1, aí é o paciente ganhando a sua autonomia. Pelo menos é isso que a gente quer. E a gente fica muito feliz quando isso realmente acontece, né? Demais, demais. Você falou duas palavras sensacionais, Marcela. Jornada e autonomia. É isso que vai guiar. Geriatra. É verdade. Beleza, Nath. A gente sempre vai pensar que o paciente demanda acompanhamento psicológico logo nesse diagnóstico, ou existem indicações específicas para, depois dessa comunicação inicial da doença, o paciente ser referido para acompanhamento psicológico? Então, isso é boa pergunta, assim. Às vezes é uma coisa que pode passar batido, mas vai depender desse paciente, da família, né? Porque a família toda tá envolvida nesse diagnóstico. Se a gente vê que o paciente está apresentando resiliência perante aquilo, uma boa adaptação, pode ser que ele não precise. Mas existem até escalas específicas, né? Do chamado Diabetes Distress, que seria uma angústia, um sofrimento relacionado ao próprio diabetes, que não chega a ser um diagnóstico, né? Não chega a ser, às vezes, uma depressão, um transtorno de ansiedade, mas que a gente pode perceber e pode chegar até um diabetes burnout, que está sendo estudado agora. Então, se a gente vê esses sinais do paciente, que ele não aguenta mais o tratamento, que ele não faz as coisas, né? Que ele desenvolve medo da hipoglicemia, se a gente vê esses sinais de alerta, eu acho que cabe sim a gente enviar para um acompanhamento psicológico, tá? Não é obrigatório, mas a gente tem que estar atento, porque existe esse risco sim. Tá, perfeito. Muito bem, gente. Então, passada essa parte inicial de diagnóstico, acolhimento, todas essas questões, a gente tem que efetivamente tratar o DM1. E aqui é insulina, né? Não tem como, é o que falta no paciente com DM1. Então, a gente tem que saber quanto indicar, como fazer, como educar o paciente, né? E pro DM1 é esquema de insulinização plena, né? A gente já falou que não há insulina, então o paciente ele precisa receber a insulina basal e receber os bolos em cada refeição.
E aqui a gente separa, então, quais são as insulinas basais e quais são as insulinas rápidas, né? E no SUS, a basal, a gente tem a NPH, que a gente conhece. E as insulinas basais, né, fora do SUS, que às vezes a gente até consegue, né, com caneta, com LME, que são a glargina e a degludeca, principalmente, né, que a gente tem disponíveis. E já as insulinas rápidas, as insulinas bolos, a gente tem a insulina regular pelo SUS e as do âmbito privado, né, que são Asparte, Lispro, Glulizina, a gente vê bastante também. Isso, e tem também, Marcela, agora Fiasp, que seria a Asparte um pouco mais rápida na absorção. Isso, bem mais rápida, né? E eu tenho uma dúvida, reclassificou, porque agora é só a Fiasp que está classificada como ultra rápida, né? Isso mesmo. Então, as outras agora a gente chama de análogos de ação rápida. É, isso mesmo. Aí a regular a gente chama de insulina de ação rápida. É. Tá. Isso mesmo. Então existem essas subdivisões, mas todas essas elas são usadas como as insulinas de bolos, né? Que são aquelas para pré-prandiais, né, antes das alimentações. E daí agora sim a gente entra na matemática das insulinas, que é como a gente vai prescrever essa proporção de o que é basal e o que é bolos, quantas unidades a gente vai prescrever por dia, tudo isso é um grande depende. Mas no episódio a gente vai trazer um norte. Vamos tentar simplificar o complicado, né, que é a alma do TD6. Mas eu acho que esse é o coração do episódio, né? Assim, o basal bolos, que é o tratamento do DM1, como Marcela bem falou. E o importante é a gente saber quem são as insulinas basais, quem são as insulinas bolos. E aí, dentro do DM1, a gente prefere usar os análogos, realmente. Por quê? Por menor risco de hipoglicemia. Mas a gente tem que lembrar que esse paciente, só uma observação, porque assim, esse paciente muitas vezes ele não vai ser diagnosticado pelo especialista. E dependendo do local onde vocês estiverem, pode ser muito difícil você mandar para o especialista, pode demorar bastante. Então, o objetivo nosso aqui do episódio é justamente esse, para que se você está sem especialista, que você comece o tratamento enquanto essa pessoa vai para o especialista. Porque diferente do DM2, esse paciente com DM1, se você não entrar com insulina, ele pode daqui a uma semana estar no pronto-socorro com cetoacidose. Então, é importante entender que esse tratamento pode ser iniciado com NPH irregular, tá, gente? Que vocês têm na UBS. O Brasilzão todo aí tem NPH irregular, graças a Deus, e ao SUS, né? Mas a gente pode começar. Não é o ideal para manter. A gente acaba trocando sempre que possível pelos análogos, ou glagina ou degludeca de basal, ou as rápidas, né? Asparte, Lispro, Glulizina ou Fiasp, como bolos, mas NPH irregular dá para começar sim. O que importa é ter insulina entrando. E também, outra observação antes de eu falar da dose, é que quando o paciente está naquela lua de mel, pode ser que ele use dose bem baixinha, tá? Que às vezes você olha, nossa, esse paciente está usando tão pouquinho insulina e tá tão bem controlado, lá no ambulatório a gente já sabe, tá na lua de mel, né? Tá bem cheinho de insulina, vem aí. Vamos aguardar, algum momento vem aí. Mas aí a lua de mel vai ser menos do que o que a gente vai discutir agora, tá? O que a gente vai discutir é a insulinização plena. Então, eu acho que, assim, a informação principal também que eu quero deixar é, não se trata DM1 só com basal. E a gente vê muito na prática paciente usando só insulina basal. E um caminhão de insulina basal. E a insulina rápida vem assim, se necessário. Ou aqui a gente chama de SOS. Não sei se em outros lugares do Brasil se fala SOS, né? SOS mesmo, né? SOS mesmo, socorro. Minha vontade é pedir socorro quando eu vejo. Quando eu vejo essa prescrição, eu quero pedir SOS para mim. Então, assim, não. Que é aquele termo que a gente chama overbasalization, né? Exato. Isso. Eu ainda vou fazer uma camiseta contra a overbasalization, porque, assim, a minha bandeira na vida é baixa esse basal, minha gente. Não precisa disso tudo. Porque vira, assim, um ciclo vicioso, né? O paciente usa muito basal, ele não consegue usar o bolos, porque quando ele usa o bolos, ele faz uma hipoglicemia tremenda, e aí ele fica com medo de usar o bolos, achando que a culpa é do bolos, né? E quando ele não faz lanche, também ele faz hipoglicemia. Então, não vamos tratar só com basal. Esse paciente vai usar basal e vai usar bolos. Mas para eu poder fazer basal bolos, eu preciso ter uma basal ajustadinha. Lembrem que o basal, a função da insulina basal é manter a glicemia estável, é evitar a cetose, né, segurar a quebra do glicogênio, segurar ali aquela subida da glicemia no jejum. Quem segura a subida da glicemia quando a pessoa vai comer é o bolos, tá? A função disso é da insulina bolos. Então, qual vai ser, entrando agora na matemática, né, gente? Vamos puxar aí nossos conhecimentos. Não precisa ter muito, é só regra de 3, matemática básica. Eu não sou boa de conta também, mas vai ser uma matemática básica aqui. Então, vai ser, a dose geral é de 0,5 a 1 unidade por quilo por dia. Então,
Para começar, o que eu sugiro? De 0,5 a 1 unidade por quilo por dia é o geral. Pessoas, a dose total, Isso envolve bolos e basal. Perfeito, Marcelo, deixar bem claro. A dose da insulina toda que a pessoa recebe durante o dia, certo? Todinha. Quando a pessoa tem sobrepeso, obesidade, adolescente, essas pessoas têm mais resistência, então elas ficam mais próximas do 1 unidade por quilo por dia. Mas o que eu sempre falo? Fez diagnóstico, vai começar a insulinizar? É melhor começar por baixo. É melhor começar com a dose menor. Mesmo que não controle, você já está evitando a cetoacidose. A pessoa está aprendendo a aplicar insulina, está aprendendo a medir, né? Ela não vai ter hipoglicemia ou reduz o risco de ter e ficar traumatizada. Então, eu sempre sugiro começar mais para 0,5, 0,6 unidades por quilo por dia. E depois você vai ajustando. Lembrem também, gente, que esse cálculo é para começar. Depois, vocês vão ajustar pela medida da glicemia capilar. Isso é para começar, é para você ter um norte na vida, assim. De onde eu começo, meu Deus do céu? Você começa nessa continha, tá? Mas depois o ajuste vai vindo pelas glicemias. Então, eu sugiro começar em 0,5, 0,6 unidades por quilo por dia. E aí eu vou achar um número. O que é que eu faço com esse número? Essa é a dose total diária. Metade é basal, metade é bolos. Certo? A gente, às vezes, usa menos basal até pro DM1. Às vezes é 40% de basal. Eu tenho paciente até com 30% de basal. Mas isso é o ajuste depois. Se você colocar metade de basal, você já tá ali, ó, lindo, brilhando. Porque às vezes tem 100% de basal. Você não vai precisar da camiseta, né? Não vai precisar. Então, assim, metade de basal, beleza, já tá legal, tá? Mas saibam que pode até ser menos. Então, a gente não precisa exagerar no basal, certo? E aí, a outra metade, você vai dividir nos 3 bolos principais, café, almoço e jantar. Então, vamos supor que a sua dose total diária deu 30. Aí, você vai pegar esses 30, metade, 15 é basal, 15 é bolos, tá? Só que você tá na UBS, tem NPH irregular na farmácia da sua UBS, você não tem como mandar para o especialista e você tem que resolver ali. Você vai passar a NPH irregular, gente, sem problema. Só que a NPH, a gente sabe que a duração dela ali em torno de 8 horas, para o DM1, para você insulinizar pleno, é melhor dividir em 3 doses NPH. Eu sei que nem todo mundo está acostumado a dividir NPH em 3 doses, né? Mas para insulinizar pleno, lembre que aqui a gente está tentando imitar um pâncreas normal, né? Então a gente está tentando imitar ali a fisiologia. Então a gente quer um basal mais achatado. A gente quer um basal bem estável, né? Isso, bem achatadinho, bem estável. Pra gente conseguir fazer isso com a NPH, que é uma insulina que faz um certo pico, a gente divide em 3 doses, tá? Então, voltando pro exemplo, eu tenho 15 unidades de basal, eu vou dividir em 3 doses de NPH. 5 antes do café, 5 antes do almoço, 5 antes de dormir. Aí a gente lembra que a NPH é melhor antes de dormir pra cobrir lá a madrugada melhor, tá? Esse é um exemplo, tá, gente? Só para facilitar a conta. E eu pego as 15 unidades de bolos e divido entre café, almoço e jantar. 5 unidades de regular no café, 5 no almoço, 5 no jantar. E, claro, bolos, gente, tem que ser antes de comer. Parece óbvio, mas às vezes a pessoa se faz. Tem que ser antes de comer. Não é para comer e depois aplicar, tá? E a regular, idealmente, tem que ser aplicada 30 minutos antes de comer. As análogas rápidas que Letícia falou, Aspart, Lispro e Glulizina, 15 minutos antes de comer. E a Fiasp, 5 a 7 minutos antes de comer. Então, essa seria uma prescrição básica. Vai ficar perfeito? Não vai. Vai pro pronto-socorro? Não vai. Pronto, é o que você quer. Se não vai pro pronto-socorro, não vai ter cetoacidose, certo? Mas vai precisar ainda muita coisa. Vai precisar de bolos no lanche, vai precisar trocar por análogo, carboidrato, isso aí deixa pro especialista, a gente se vira. Mas você vai começar, esse é o basicão, tá, gente? O basicão para você evitar que esse paciente entre em cetoacidose. Mas é um básico que ainda vai ter. Pedir glicosímetro, fita de glicosímetro, ensinar a aplicar insulina, ensinar a medir, né? Não é tão básico não, é muita coisa. Mas veja que tudo isso, né, já é muita coisa. Mas é um básico que funciona, né? O que a gente ouve muito dizer por aí. Exatamente. Então, esses números, esses valores, vale a pena ter na cabeça. Porque quem faz pronto-socorro, quem faz enfermaria, quem faz UBS, vai ter um paciente para começar a insulinizar com DM1. Então, esses valores tem que ter anotadinho. Verdade, Marcela. E aí, até lembrei, porque assim, quem pega cetoacidose, em geral, não vai ser o endócrino, né? Vai ser quem tá na enfermaria, quem tá no hospital. E na hora de dar alta, né? Se a pessoa não tinha diagnóstico, você vai dar alta com o quê? Se você der alta sem nada, amanhã ele tá de volta. Então, esse cenário de iniciar a prescrição realmente é muito importante que o não especialista saiba, porque às vezes demora, né, pra chegar na gente. Nath, beleza. E você comentou de esse esquema básico, basal bolos com NPH. A gente
preferencialmente vai dividir a NPH em 3 tomadas. Mas e se a gente tem acesso no nosso serviço, ou se o paciente está disposto a comprar uma insulina de longa, uma glargina, por exemplo, como que vai ser a aplicação dela? Boa, Letícia. Então, nesse caso, vamos voltar para o exemplo, né? Que a gente tinha 30 unidades de dose total diária e a gente colocou metade de basal, que seriam 15 unidades. Se a gente tiver glargina disponível, ou Degludeca, ou o paciente puder comprar, você vai colocar essas 15 unidades de uma vez só. Então, seria 15 unidades de glargina uma vez ao dia ou 15 unidades de Degludeca uma vez ao dia. Glargina, a gente prefere administrar à noite, não é obrigatório, mas a gente prefere administrar à noite. Mas uma coisa importante é a glargina, o horário que o paciente aplicar, é importante manter esse mesmo horário, porque ela dura ali próximo a 24 horas. A Degludeca tem uma duração um pouco maior, então ela tem uma flexibilidade maior de horário. Se o paciente atrasar um pouquinho ali, não vai fazer muita diferença. Mas a glargina, ele não pode ter essa flexibilidade toda. Então ele aplica 7 da noite, fica 7 da noite todo dia, tá? Tem que escolher um horário, perfeito. Isso. Muito bem, então passada a matemática básica, existe um conceito que é um pouquinho mais avançado, né? Que os pacientes têm que ser orientados também, que são os conceitos de contagem de carboidrato, de fator de sensibilidade, que isso varia muito, é muito individualizado, né? De acordo com o paciente. Como é que funciona isso, Nathalie? E a gente ensina a contar carboidrato pra todo mundo? Então, Marcela, isso aí deixa todo mundo confuso, né? Nossa, fica todo mundo, meu Deus, quanto número, paciente, todo mundo lá no ambulatório. E essa já vai pra nossa segunda fase da matemática, a regra de 3. Mas assim, sobre a sua pergunta, o ideal seria que todos os pacientes fizessem contagem de carboidrato, porque isso dá flexibilidade para a rotina deles. Mas a gente sabe que por N motivos, alguns pacientes não vão conseguir chegar nesse nível. Então, tentando simplificar, dentro do bolos, isso eu falei o bolo simples, né, que vai ser nessa fase inicial, por alguém que não é especialista, tá ali. Mas quando a gente já vai adentrando no tratamento, a gente tem algumas opções para fazer com esse bolos, né? Então, o bolos pode ser dose fixa, que foi esse exemplo que eu dei. A pessoa que toma 5 unidades no café, 5 no almoço, 5 no jantar. Essa é fixa. Só que isso vai começar a gerar problemas, porque um dia ele pode comer um pão no café, no outro dia ele pode comer 2, no outro dia ele pode comer uma tapioca, né? E aí, abrindo parênteses, tapioca tem muito mais carboidratos do que o que a gente imagina, fecha parênteses. Então, assim, não é tão fit quanto a gente pensa, tem que lembrar. Então, assim, ele vai comer coisas diferentes, essas 5 unidades pode dar certo um dia, no outro dia pode ficar muito, no outro dia pode ficar pouco. Então, a dose fixa seria bom para quem tem alimentação fixa. Não necessariamente a mesma comida, mas a mesma quantidade de carboidratos naquelas refeições, né? Aí, a gente vai progredindo. O paciente que já entende melhor a contagem de carboidrato, o ideal é que ele passe com um nutricionista, que tem esse entendimento da contagem, faça esse treinamento. E aí, o paciente vai fazer o quê? Na prática, vamos supor, ele vai fazer o café da manhã e ele vai somar. Eu vou tomar um copo de leite, tem mais ou menos 10 gramas de carboidrato, o pão francês, que pra gente aqui é pão Jacó, aí vai ser 30 gramas de carboidrato, aí ele vai somar ali, 40 gramas de carboidrato. Eu vou colocar um ovo nesse pão, o ovo não vai contar na minha contagem de carboidrato. Então, deu ali 40 gramas mais ou menos na minha conta. Aí, a gente colocou pra ele, lá na prescriçãozinha dele, a gente não colocou, por exemplo, 5 unidades. A gente colocou assim, 1 unidade para cada 10 gramas de carboidrato. Ele vai fazer a nossa querida regra de 3. Se 1 unidade são para 10 gramas, quantas unidades para 40? Né? Você coloquei uma fácil, 4 unidades. Então, ele vai aplicar 4, né? Se ele resolver comer 2 pães, ele vai fazer a conta e aí ele vai aplicar a mais, tá? Então, vejam que aí a prescrição do paciente muda e a gente não escreve na receita quantas unidades ele vai tomar. A gente escreve a proporção. 1 unidade para cada 10 gramas e isso muda ao longo do dia. Em geral, é 1 para o café, 1 para o almoço, 1 para o jantar, outra para o lanche. Em geral, a contagem tem mais insulina no café, então às vezes no café da manhã é 1 unidade para cada 5 gramas, aí no almoço já é 1 unidade para cada 10 gramas, isso a gente vai testando, isso aí já é mais do especialista. A gente não espera que isso seja pro não especialista, mas é importante que a pessoa entenda, né, do que se trata. Viu a prescrição? Sabe que o paciente faz contagem, sabe que é uma regrinha de 3 e que depende dele fazer ali a estimativa do que ele vai comer, tá? Mas assim, nem todos os pacientes vão chegar nesse nível, né, de fazer a contagem, mas isso dá muito mais flexibilidade e ajuda muito no controle. Com certeza. Assim, é complicado, mas tem também aplicativo para facilitar, né? Eu acho que tem jeito de facilitar essa contagem.
Perfeito, Letícia. Assim, esse é um tópico muito importante do tratamento do DM1. Às vezes o paciente, ele sabe fazer tudo no papelzinho, na caneta, mas aquilo dá muito trabalho pra ele. Imagina, ele vai lá, almoçando, corrido, ele vai sacar um papel, uma caneta, pegar uma calculadora. Não, ele quer uma praticidade. Somar e dividir, não sei o quê. Aí você tem aplicativos, hoje em dia tem até inteligência artificial no WhatsApp, pode mandar foto de alguns alimentos, ele reconhece até foto, reconhece áudio. Você manda ali escrito uma banana, ele te dá ali mais ou menos quantos gramas. Agora, tem isso também, por exemplo, uma banana, pode ser uma banana pequena, uma banana grande. Às vezes a pessoa precisa ver o peso daquele alimento também para fazer a regra de 3, né? Arroz, quantas colheres? Que colher? Colher de sopa, colher de servir? Aí a coisa começa a complicar, mas esses aplicativos e essas inteligências artificiais vêm para descomplicar isso. Para ele colocar essa informação e poder ter esse dado rápido. E outra coisa, quando o paciente come parecido, ele já sabe de qual muita coisa, né? E isso na prática ajuda. O fator de sensibilidade, o que é? A gente vai ver quanto que uma unidade faz a glicemia baixar. Por exemplo, se o fator de sensibilidade ou o fator de correção for 50, significa que uma unidade de insulina reduz 50 pontos de glicemia. Esse é o conceito. E esse número 50 não é fixo, é um número cabalístico. Aí, se a pessoa for mais resistente, esse número vai ser mais baixo. Se ela for muito sensível, esse número vai ser mais alto. A gente pega crianças pequenas, o fator de sensibilidade às vezes é 250. Você faz é absurdo, assim. Você faz qualquer correção, a glicemia despenca. Aí você pega, às vezes, um adolescente, o fator de sensibilidade pode ser 20. Uma unidade baixa só 20. Então, isso a gente também tem cálculos específicos, mas a gente vai vendo na prática, mas só para saberem qual é o conceito. Na prescrição, como é que a gente faz na receita? Às vezes a gente coloca a correção como tabela, que é parecida com a tabela do paciente internado. Se a sua glicemia der de 150 a 200, some uma unidade ao seu bolos. Se der de 200 a 250, some 2 e assim vai. Então, essa é a correção. Então, o paciente, antes de comer, teria que medir a glicemia, ver se precisa de correção, calcular o carboidrato, ver quanto ele vai aplicar de carboidrato, se ele precisar de correção, ver quanto vai ser de correção, somar e aplica tudo de uma vez, né? Aplica tudo junto. 30 minutos antes de comer. 30 se for regular ou 15 se forem os análogos. Então, veja, gente, não é tão simples assim. Então, empatia pelo paciente aí. É muito complicado, né? Burnout, diabetes. Burnout, total. E assim, a gente pode deixar a tabelinha ou o paciente pode fazer a continha, tá? Só complementando. A continha seria quanto deu a glicemia, menos o alvo, que geralmente é 100, pode ser um pouquinho maior, dividido por esse fator. Tá? O paciente que já tá ali mais habituado com os números, ele faz a continha. Mas a boa notícia é que esses aplicativos também fazem. Então, né? Deus abençoe a tecnologia. Amém. Tudo pra facilitar. Com certeza. Eu queria exaltar o nutricionista aqui também, tá? Sim. Porque nossa, demais. Tratar DM1 sem nutricionista não dá. Não dá. O nutricionista acho que ajuda muito quando você quer deixar uma prescrição de insulina mais fixa e daí o nutricionista dá as alternativas, né? Tudo bem. Exato. Você tem que comer tantos gramas de carboidrato, você pode comer dessa forma, com arroz, com batata, com isso, com aquilo. Então, acho que vale muito a pena ter um nutricionista bem amigo. Perfeito, Marcela. Exatamente isso. E até pegando o gancho do que você falou, às vezes o pessoal acha, né, quem tem DM1 não pode comer carboidrato, tem que fazer low carb, cetogênica, tal. Não é obrigatório, tá, gente? E claro, né, o carboidrato não vai ser open bar, né, de tomar 2 caldos de cana, né, na feira, não é isso. Tem que ter um controle, tem que ter um planejamento. Mas o nutricionista vai ajudar muito nesse planejamento das refeições, nessas substituições, como a Marcela falou. E se o paciente quiser fazer um controle maior do carboidrato, o ideal é que ele esteja acompanhado com o nutricionista, porque também não é para fazer a restrição completa, né, do carboidrato muito intensa, isso pode até propiciar cetose, né? Então, essa parte é super importante que tenha um acompanhamento, tá? E a low carb, ela não é obrigatória. Ela ajuda, né, a evitar picos glicêmicos, com certeza, mas não é a low carb zona, como a gente tava brincando, né? É a normal carb, é o carboidrato ali. Normal carb. Normal carb, bem escolhido, bem organizado ali. Perfeito. E também tem algumas alterações que a gente vai fazer no esquema dependendo de atividade física, né? Acho que só pincelando aqui, porque senão começam a entrar muitas camadas de tratamento. Mas, então, além do paciente
pensar sobre quando ele vai comer, ele também tem que pensar sobre os ajustes da dose quando ele vai fazer exercício, né? Isso. É uma coisa que gera muita dúvida para os pacientes, porque eles morrem de medo de hipoglicemia, né? Com razão. Mas alguns, é um tema muito, muito amplo esse, mas só alguns pontos principais que eu acho que precisa saber. Primeiro, a gente sempre deve estimular exercício. Né? Não faça exercício porque senão você pode ter hipo. Não, de jeito nenhum. Vamos estimular o exercício. O exercício aeróbico, ele vai dar mais risco de hipoglicemia, com certeza. A musculação, ela pode, é o contrário, ela pode até aumentar a glicemia. Então, às vezes o paciente pode começar o treino com a musculação, depois ir para o aeróbico. O que a gente sempre pede é que o paciente, antes de fazer o exercício, meça a glicemia, que ele leve o glicosímetro ou o sensor, né, que se tiver grudadinho no braço, que ele leve um lanchinho, que ele vá preparado, né, pra academia ou na corrida, no que ele for, ele vá preparado. E cada paciente tem meio que uma resposta, eles vão se conhecendo com o tempo. E aí, se o exercício for feito nas horas subsequentes à refeição, a gente orienta que ele reduza o bônus daquela refeição. Então, jantou, foi pra academia. É melhor aplicar menos insulina no jantar, porque você já vai ter o exercício funcionando ali pra botar essa glicose pra dentro. Sensibilizar, né? Exato. Então, vai fazer um exercício muito longo, vai fazer uma aula de spinning ali super puxado, 1 hora de aula. Talvez tenha que parar no meio da aula pra fazer um lanchinho, né? Então, vai preparado. E vai se conhecendo, né? Mas o ideal é sempre estimular o exercício. Perfeito. Existe também uma outra situação, que é uma situação especial, esperada, vai acontecer, que são os dias de doença, né? O paciente que pega um resfriado, uma gastroenterite, vai mudar padrão alimentar, vai mudar a sensibilidade da insulina nesse período. E existe muita dúvida, né, do que fazer com o esquema de insulina no paciente nesses períodos. É diferente do paciente DM1 internado, não é disso que a gente tá falando. O paciente que tá em casa, mas que a gente tem que orientar como fazer essa insulinização. Acho que o principal ponto aqui é mantenha a basal. Deixa a basal como tá. Porque é ela que vai evitar que o paciente entre em cetose. Agora, o bolus, isso sim, vai variar muito de sintoma, de ingesta alimentar. Isso aqui vai ser mais individualizado, né? Exato, Marcela. Eu acho que a mensagem principal é essa. Mantenha mesmo a insulina basal, porque às vezes gera dúvida, porque a pessoa, como ela tá doente, a gente tá falando aqui de doenças agudas, mas que não são graves, né? Como a Marcela falou. As pessoas tá sem comer, ou tá vomitando, tá com diarreia, e você acha que não vai dar insulina porque a pessoa tá sem comer. Mas lembre, o basal não depende disso, né? O basal vai ter que entrar. E o bolus, ele vai depender, como a Marcela falou, de como tá a glicemia. Então, às vezes o paciente, pela própria infecção, a glicemia dele sobe pra caramba, mesmo sem ele comer, né? Então a pessoa tá lá com uma virose, glicemia tá 400, ele não tá nem comendo, sem fome, né? Aquela hiporexia ali do estado inflamatório da doença aguda. Você vai fazer o quê? Vai fazer correções com a insulina bolus, né? Você vai aplicar bolos de insulina, seja regular, seja asparte ou lispro. Você vai fazer bolos para essa glicemia baixar e manter sempre a hidratação. A pessoa pode estar sem comer, mas ela tem que se manter hidratada, tá? Tem que se manter hidratada, e se ela não conseguir manter hidratação oral, aí talvez seja o momento dela ir para o hospital, né? Sim. Mas manter essa hidratação oral e ir aplicando esses bolos de correção. E aí, uma coisa importante para o paciente DM1, que seria o ideal que ele tivesse em casa, seria as fitinhas de cetona. Que são as fitinhas que são parecidas, né, com as fitinhas de glicemia, mas que elas medem a cetonemia, né? Então é um sinal de maior gravidade do descontrole do DM. Exatamente, Marcelo. Então, assim, são fitinhas que hoje em dia compra fácil em farmácia aqui no Brasil, e tem que ter o glicosímetro específico para essas fitas, mas mede do mesmo jeito que mede glicemia capilar. Fura o dedinho, põe a gotinha de sangue, a mesma coisa. E o ponto de corte acima de 3 ou 3,3 ali, o paciente precisa ir para o hospital, se ele já não estiver lá, né? Pode ser cetoacidose. E menor que 0,6, tá tranquilo, tá negativo. Então, às vezes, esse paciente liga para você até, o endócrino, fala, olha, tô aqui com febre alta, vomitando, minha glicemia tá 400. A gente já pede, mede a cetona. Cetona deu baixa? Respira, tranquilo. Hidrata, correção, fica em casa. Cetona deu alta? Tá na hora de ir pro hospital. Então, a cetona, ela vai guiar
o raciocínio, né? Porque lembrar que a própria infecção, ela pode ser um desencadeante de cetoacidose. Sim. Então, a gente tem que... A cetona vai ajudar demais nesse cenário. E seria bom se os prontos-socorros tivessem, né? Porque às vezes você nem precisa coletar gasometria, né? Você já mede ali. É verdade. Cetose é incrível. Funciona muito bem. Muito melhor do que a urinária, né? Do que a cetonúria. Muito, muito melhor. E hoje em dia, muitos pacientes já conhecem e têm acesso. Então, eles mesmos podem chegar no pronto-socorro já dizendo, olha, minha cetona deu positiva, né? E aí já ajuda, né, o trabalho do plantonista. Mas é algo na autonomia do paciente, né? Saber quando procurar ajuda. Exato, exatamente. Acho que, seguindo para encerrar aqui esse tópico de insulinização, existe também o ensinar como aplicar, né? Caneta, seringa, se mistura, se não mistura, onde armazena. São muitos tópicos para serem ensinados, né? Da vídeo, da podcast. E, inclusive, eu vou recomendar aqui. Aqui a gente já tem vídeo sobre isso no Guia TDC, na revisão 25, que o Enio trouxe um vídeo só sobre armazenamento, aplicação de insulina e como fazer a homogeneização de cada uma. Então, se você assina o guia, você já tem acesso a esse vídeo. Quem não assina, é só fazer o login, que pode acessar até 2 tópicos de graça e tem acesso a esse vídeo também. Mas aqui pro podcast a gente queria trazer algumas observações importantes, né? Refrigeração é uma que a Nathalie sempre gosta de lembrar. Ai, sempre, gente, por favor. Marcela já sabe, assim, tá junto com o meu mantra do overbasalization. Né? A insulina, gente, ela pode ficar em torno aí de 4 semanas, mais ou menos um mês. Se for lugar frio, fala até 8 semanas. Mas pro Brasil, a gente pode deixar 4 semanas fora da geladeira. A insulina que está em uso. Porque não tem como a gente esperar que a pessoa aplique insulina tantas vezes ao dia com a insulina lá dentro da geladeira. Então, a insulina que tá fechada fica na geladeira, com certeza. Mas a que tá aberta, gente, aí, em torno de um mês fora da geladeira, em temperatura ambiente, tá? Sempre importante lembrar. E outro ponto também que a gente vê que é uma dificuldade enorme do paciente, que eu nem julgo, eu sei que é difícil, mas que a gente tem que tentar lembrar, porque faz diferença, é aplicar os 15 minutos antes do bolos, com as insulinas, com os análogos rápidos. Faz diferença, a subida da glicemia é menor. A gente brinca que vira uma lombada, não é mais um morro, vira uma lombada quando aplica 15 minutos antes, né? Porque a insulina, apesar de ser chamada de rápida, ultra rápida, ela não é tão rápida assim, né, gente? Ela demora um tempo pra chegar no sangue, então a comida chega mais rápido. Então, reforçar sempre com o paciente, aplicar os 15 minutos antes com os análogos rápidos, tá? Perfeito. E acho que o rodízio também, né, de onde aplica nas regiões do corpo, também é importante relembrar pro paciente. Sim. Então quer dizer que isoporzinho não precisa mais. Não, Letícia, nada de isoporzinho na consulta. A gente, de vez em quando a gente vê chegando o isoporzinho, a gente sabe que é paciente novo, que a gente ainda não orientou. Porque imagina a trabalheira, né? Não, sim. Se o paciente vai pegar, então, todo mês a sua insulina, ele não precisa se preocupar com essa questão da refrigeração. É, só as que estão fechadas mesmo que ele tem que refrigerar. Que ele tá usando, não tem fora. Então, meninas, antes da gente terminar esse super tópico, né? Eu queria só falar 2 coisas que eu lembrei, né? Um pequeno tópico, só discreto sobre insulina. Eu queria só falar 2 coisas que eu lembrei, que a gente vê muito, assim, na prática, o pessoal acabar se passando. Muitas vezes, os lanches precisam de bolos também no DM1. Quando o paciente usa um basal mais ajustado, aquele basal plano que a gente falou, né, só o necessário, qualquer lanche que tenha mais carboidrato vai precisar de bolos, né? Eu sempre brinco, a não ser que ele vá lanchar 2 ovinhos de codorna, né, que não é o caso. Ele vai precisar de bolos. Então, o lanche também vai precisar de bolos. E também aproveito para lembrar que lanche não é obrigatório, tá, gente? O paciente com diabetes não tem que comer de 3 em 3 horas, só se ele quiser lanchar. Não quiser lanchar, vai direto para a refeição, como ele preferir. Mas o erro mais comum que a gente vê em qualquer parte do Brasil é o quê? A glicemia pré-prandial tá normal, aí a pessoa acha que não precisa aplicar o bolos. Gente, não, tem que aplicar. Não vai comer, a gente tem que colocar esse mantra pro paciente. Você vai comer, você tem que aplicar bolos. Não importa se é um lanche, se é o bolo do aniversário de fulano que trouxeram aqui no trabalho. Tem que aplicar bolos para aquela comida. Não importa se a glicemia tá 100, 100. Minha glicemia tá tão boa. Tá, mas você não vai comer? Se não aplicar bolos, vai subir, né? Então a gente tem que espalhar essa mensagem. Perfeito.
Muito bom, Nathalie. Acho que agora sim a gente encerra o super tópico, né? Agora foram todas as dicas que a gente tinha para passar. Vamos fazer um resumo rápido aqui, para quem já se perdeu em todas as orientações, né? DM1, precisa de insulina basal e precisa de insulina bolos. Essa distribuição vai ser em torno de 50% a 50%, 50% basal, 50% bolos. Se você está começando, pode ser muito bem com NPH irregular. E depois encaminha para o especialista para fazer essa transição para os análogos. Tá. Lembrar do tempo de aplicação, né? Então, o bolo ser 30 minutos antes das refeições. O basal se é com NPH 3 vezes no dia. E lembrar dos ajustes, né? Em dia de doença, manter a insulina basal e fazer o ajuste de bolos conforme estão as glicemias, né? O paciente pode virar tanto para um polo mais de hiperglicemia quanto de hipoglicemia, a depender desses dias de doença. Lembrar muito da cetonemia, que pode ajudar se tá num estado mais grave, que precisa ir para o pronto-socorro, ou se dá para ser mantido em casa, e muita hidratação nesses dias de doença. E, por último, os detalhes de como fazer o armazenamento, as aplicações, que isso é fácil de conseguir, né? As recomendações pela SBD, que a gente falou do guia aqui também. Perfeito. E aí, a gente passou por toda a parte do tratamento e a gente tem objetivos de tratamento, né? Então, acho que quando a gente tá pensando no tratamento de diabetes, a gente tem alguns objetivos claros, numéricos, novamente, que são as nossas metas aí de hemoglobina glicada e também de agora alguns outros parâmetros novos que a gente tá menos habituados, mas que vieram junto com os monitoramentos contínuos de glicemia, né, Nath? Isso, então acho que da glicada todo mundo já tá mais habituado, né? A meta menor que 7% vai ser igual aos pacientes DM2, né? Mas o tempo no alvo, a gente tem esse conceito dos sensores de glicose, que tem se tornado cada vez mais populares, né? Acredito que muitos de vocês já tenham visto o paciente usando a bolinha branca que fica aqui grudada no braço, né? Do paciente. E aí, esse sensor, ele mede, na verdade, a glicose intersticial. E como ele mede continuamente, a gente fala em tempo no alvo, porque tá medindo o tempo todo, não só aquele momento, né? É um filme, né? Não só uma foto. Então, a gente vai ter o tempo no alvo acima de 70% dentro do alvo, que o alvo é de 70 a 180, tá? Porque esse alvo, ele é padronizado pegando também o pós-prandial. Então, vai de 70 até 180. A pessoa teria que ficar mais de 70% do tempo dentro desse patamar. Perfeito. E aí a gente vai ter algumas outras medidas, que é o tempo acima e abaixo do alvo, né? Isso. Bom, Marcela estava até comentando, né, que a diretriz, eles colocam de uma forma mais fácil, que o tempo de hipoglicemia ideal seria menos de 1 hora por dia. Mas, em termos de porcentagem, seria menos de 4% na hipoglicemia mais leve e menos de 1% na hipoglicemia mais grave, que é menor que 54. Só lembrando que o sensor está medindo a glicose intersticial, não é a glicemia capilar, né? Então, ela pode ter valores diferentes. E, às vezes, o sensor dá um valor um pouco mais baixo do que o valor da glicemia capilar. Então, esses valores, né, abaixo pelo sensor, sempre vão ser confirmados depois com a glicemia capilar. Perfeito. Bom, e aí pensando nesses números novos, diferentes, que a gente não tá tão habituado a essas novas tecnologias, né? A gente tem o episódio 176 que fala sobre o monitoramento da glicemia e traz um pouco mais detalhado essas metas específicas do paciente que tá aí com um freestyle no bracinho. Perfeito. Acho que a última coisa que a gente precisa falar aqui de meta, né, que é um grande medo do paciente nosso, é a hipoglicemia, né? Então, todo paciente em uso de insulina, então aqui no DM1, todos os pacientes e ponto, tem que ser orientados ao risco de hipoglicemia, ao que fazer quando aparecerem aqueles sintomas, né, adrenérgicos, neuroglicopênicos, como que mede. Então, afere pelo Libre, confirma na glicemia capilar, e daí? Como que faz a correção, né? Tem uma correção certa, tem gente que gosta de fazer uma correção a mais. Exatamente. Como a pessoa na hora, né, fica se sentindo muito, muito mal, né, desesperada para melhorar, acaba corrigindo com a quantidade muito, muito alta de carboidrato, né? Acaba comendo tudo que vem pela frente e acaba que depois você vai ter um rebote de uma hiperglicemia. Então, a orientação geral para adultos é corrigir com 15 gramas de carboidrato, mas carboidrato simples, né? De rápida absorção. E aí, corrigir com chocolate, com bolo, não é uma boa ideia, porque tem muita gordura que vai lentificar mais a absorção. O ideal é o quê? Você tá, de repente, no ambulatório, uma coisa assim, um copo de água,
com uma colher de sopa de açúcar, tá, gente? Não precisa ser o pote de açúcar todo. Uma colher de sopa de açúcar, mistura ali, toma um copo de água com açúcar. Pode ser uma colher de sopa de mel também. Pode ser refrigerante, né? Refrigerante que tenha açúcar, né? Refrigerante comum. Então, são líquidos, pode ser suco de uva integral, né? Líquidos doces, né? Carboidrato simples. Água com açúcar é o mais fácil. Aqueles sachêzinhos de açúcar de restaurante. Tem paciente que sempre leva um brinde quando vai no restaurante ali pra o momento. Acho que, se não me engano, cada sachê tem 5 gramas carboidrato. E aí, todas essas... É sempre importante que o paciente tenha algo, né, com ele. E aí não vai dar pra ser água com açúcar. Pode ser o sachê de açúcar, sachêzinho de mel, bala, algo assim que facilite. Mas a ideia é a gente já dizer pro paciente quanto que ele vai usar. Então, açúcar, uma colher de sopa. E se for nesses líquidos com muito açúcar, muito adoçado, geralmente é um copo pequeno, de 150 ml, tá? 150 a 200. Então, é importante. Perfeito. E daí, depois de 15 minutos, né, reafere. Não adianta ser muito rápido, né? Em 2 minutos querer que a glicemia tenha normalizado, não vai. Então, 15 minutos depois, reafere. E se precisar, se ainda tiver em valores de hipoglicemia, pode repetir, né? Perfeito. E aí, uma dica prática, se o paciente perder a consciência, o que a gente tem padrão é o uso do glucagon, mas a gente não tem disponível o glucagon intramuscular, assim. O que pode fazer é o açúcar, alguém esfregar na gengiva, na mucosa oral mesmo, o açúcar, pra melhorar. Essa é uma dica aí que... Medicina das ruas intensa, né, agora. Boa. Que, teoricamente, a glicose oral tá contraindicada nos pacientes que têm alteração de status de consciência, mas né? seria o açúcar mesmo, sabe? O açúcar cristal mesmo. Na mucosa mesmo. Na mucosa, o açúcar cristal você colocar na mucosa. O açúcar cristal, não diluído na água. O açúcar mesmo. Seria no momento de desespero, né? Que glucagon vai ser muito difícil a gente ter, né? Isso fora do ambiente hospitalar, né? O paciente sem acesso, né? E acho que um último ponto, pegando inclusive esse gancho do paciente que chega no nível de perda de consciência, que é a hipoglicemia no nível 3, né? Pensando nas categorizações. E a gente não quer que o paciente chegue lá, mas às vezes ele não vai se dar conta de que ele tá hipoglicêmico até ele chegar lá, né? Eu acho que uma coisa legal de acessar com o paciente é quando ele tem sintomas. Então, entender, o cara tem sintoma com 90 miligramas por decilitro de glicemia. E, às vezes, até a reposição do carboidrato vai poder ser um pouco menor nesse paciente que é mais sensível, né? Não precisa ser as 15 gramas. Ou o contrário, o paciente não sente nada até ele apagar. E aí, existem estratégias específicas para sensibilizar ele, para entender quando que ele vai ter uma hipoglicemia e agir antes que chegue no nível 3, né? Isso mesmo, Letícia. Se ele tiver hipoglicemia assintomática, a gente até usa metas de glicada um pouco mais altas, permite valores mais altos de glicemia, usa doses mais baixas de insulina por segurança. Eu vi que nos aparelhos de monitorização contínua a gente pode ajustar o alarme para um pouquinho mais alto, né? Então, se tá num ameaço de hipoglicemia, o paciente já vai saber. Isso só vale para a versão nova do Libre, né? O Libre 2. Que tem esses alarmes, né? O Libre 1, ele precisa que o paciente escaneie. E aí ele não manda aviso nenhum. Mas o 2, como ele já manda automático, aí ele tem esses alarmes que você mencionou. Perfeito. Muito bem, então encerramos aqui a terceira etapa do nosso episódio, indo para o finalzinho, né? Como fazer o acompanhamento, o que mais que a gente tem que observar além da glicemia, né? No paciente com DM1. Aqui são principalmente os rastreios de complicação e de outras doenças associadas. Então, rastreios vão ser das complicações microvasculares, né? Retinopatia, doença renal do diabetes e neuropatia, principalmente a neuropatia periférica. Então, a gente falou muito de como fazer esses rastreios no nosso episódio 240, que é da primeira consulta do paciente com DM2. Mas como o rastreio é feito da mesma forma, né? Fundo de olho, creatinina, albuminúria e teste do monofilamento, aqui vai ser da mesma forma para o DM1. O que muda para o rastreio das complicações microvasculares é quando fazer, né? No DM2 é assim que faz o diagnóstico e no DM1 é com 5 anos de doença. E além das complicações microvasculares, uma outra complicação, né, que é a doença cardiovascular. E aqui, para o paciente com DM1, esses pacientes, eles não são tão bem contemplados, né, quando a gente faz uma avaliação de risco cardiovascular. Então, uma coisa que é legal é que existe um cálculo de risco cardiovascular, uma calculadora específica para os pacientes com diabetes tipo 1, que é a calculadora Steno. Quem quiser jogar no Google, né, é Steno, com S mudo, ou no site da SBD também tem a calculadora lá linkada. E acho que a gente vai estar avaliando coisas muito parecidas, né? Alvos
pressóricos e alvos de, enfim, controle de dislipidemia e rastreio de dislipidemia são, de novo, muito parecidos com o paciente com DM2, né? Exato. E daí tem uma coisinha que é bem diferente do DM1, que é rastreio autoimune. A Nathalie tá empolgada pra falar. Clinicagem final. É a clinicagem final, né? Que como a doença autoimune, a gente tem que triar. Mas são 2 doenças autoimunes, na verdade, que a gente vai ter indicação de triar. A principal é o hipotireoidismo, né? A tireoidite de Hashimoto. Então a gente vai ter recomendação de dosar o TSH e os anticorpos, né? Antitireoidianos, anti-TPO e antitireoglobulina. Quando faz diagnóstico de DM1, e depois pode ser a cada 1 ano ou a cada 2 anos, porque essa é uma população de maior risco. E a doença celíaca, nas crianças, a gente acaba triando sempre, né, que faz diagnóstico, mas no adulto tem recomendação de fazer a pesquisa doença celíaca quando tem algum sintoma. Mas lembrando que celíaca, às vezes, os sintomas são bem discretos, né? Então, pode ser aquela manifestação gastrointestinal frustra, uma anemia sem explicação, uma perda de peso, mas dentro do DM1 pode ser um controle metabólico muito difícil, uma labilidade glicêmica, hipoglicemias de repetição. Caberia também investigar doença celíaca. Então, lembrar dessas 2 coisas, gente, no DM1, hipotireoidismo e celíaca. Perfeito, muito diferente, né? Acho que é algo que a gente não tem na cabeça quando se depara com o paciente com DM1. Muito bem, gente. E assim a gente encerra alguns dos principais tópicos do manejo do paciente com DM1, né? Acho que vale relembrar toda a nossa jornada até aqui. A gente falou do diagnóstico, de insulinização, falamos das metas do tratamento e falamos agora, né, das complicações e doenças associadas. Então, DM1, a gente reforçou lá no começo, mas acho que vale a pena relembrar. É uma situação complexa, essa consulta, essa avaliação, ela vai ser quebrada em pequenos passos, tanto para o paciente quanto para todos os profissionais que vão cuidar desse paciente. Então, vale a pena ouvir esse episódio algumas vezes, relembrando de todos esses passos. Isso, boa. Marcela, sempre muito boa em resumir aí coisas difíceis. Muito obrigada, Nathalie. Tá muito vindo de você. Nossa diva da endócrina. É verdade. Então, vamos pro salve, gente? Bora. Vamos lá. Meu salve, então, hoje vai para o Thales, nosso residente de segunda-feira do ACMG, mais uma vez consagrado, que quebrou aí alguns galhos pra gente e pediu esse salve. Então, ouça o episódio, Thales. Um salve, Thales. Nathalie, pra quem vai ser o salve? A gente sempre gosta de mandar salves múltiplos, né? Então, além do salve pra Caio que fez a participação especial, primeira participação dele no TDC. Ele apareceu aqui. Ele apareceu aqui na gravação. Mas além dele, queria mandar um salve pra Mariana H6, que é minha parceira no ambulatório de DM1. E também para os meus alunos, que a gente está começando agora um projeto de pesquisa em DM1 com sensor de glicose, que é Laís e João Paulo. Então, ponta firme nesse projeto super legal que a gente está começando. Um salve, pessoal. Show. E o seu, Má? O meu salve é um salve muito legal que a gente recebeu lá pelo Instagram. Vai pro Gustavo Amui. Ele é R2 de clínica médica, mas pelo jeito ele quer ser hematologista. Ele foi residente homenageado da UFSM, a Universidade de Santa Maria? É, minha terra. Então pronto. Ele foi residente homenageado lá de Santa Maria e fizeram uma super homenagem porque ele ouve muito TDC, fizeram caneca personalizada e a gente recebeu essa foto, achou muito legal. Então, Gustavo, um salve pra você, parabéns pela homenagem. Legal, parabéns aí, Gustavo. Parabéns. E então encerramos mais um episódio endocrinológico, gente. Gostei muito de gravar, gostei muito de estudar. Agradeço muito. Eu sou muito suspeita, mas eu acho esse tema sensacional. Caberia mais outros episódios aqui. Caberiam muitos episódios. Talvez venha aí, né? Pra gente detalhar algumas coisas que foram passadas mais por cima. Também pode ser uma revisão em algum momento do guia, né? Verdade. Exato. Quem quiser, pede lá pra gente. É isso aí. É isso então, gente. Valeu, falou. Valeu, gente. Falou. Valeu. Legal. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.
Oi, pessoal! Agora vocês vão ouvir o episódio que saiu essa semana no nosso podcast. Lembre de ativar o sininho para você receber todas as notificações e estar por dentro de tudo que sai aqui no nosso canal, além de curtir e se inscrever, né? E aproveite o conteúdo.